Me ajudem, por favor. Eu estou passando por um momento de confusão, por um dilema, e eu preciso, sei lá, nem que seja de um conselho que vai me servir como uma luz no final do túnel, sabe? Parece que eu não consigo ver saída para a minha situação. Mas primeiro eu vou contar um pouco lá da minha infância, porque eu acho que é na minha infância que está a raiz de todos os meus problemas. Pelo menos é o que eu acho, né? Bom, o meu antigo padrasto, de quando eu era pequena, ele me fazia isso aí mesmo que você está imaginando agora. Ele me fazia, ele me fazia de tudo. Quando ele começou, eu tinha 9 anos e isso durou até os meus 14. E eu nunca tive coragem de contar para ninguém, porque antes dele morar na nossa casa, a gente passava fome e ele usava isso para me ameaçar, que se eu falasse para alguém, se eu contasse, se eu abrisse a minha boca, a minha mãe e o meu irmão ia voltar a passar fome. E na minha cabeça, isso não era justo, sabe? Não era justo fazer a minha mãe e o meu irmão sofrer por minha culpa. E a minha mãe, ela nunca desconfiou. A minha mãe, pelo fato dele ajudar demais a gente, ela confiava nele de olhos fechados. Teve até uma vez que as minhas primas foi para minha casa e uma delas viu ele fazendo alguma coisa comigo. Eu não sei de fato o que ela viu. Eu sei que ela contou para o pai dela, ele contou para minha mãe e a minha mãe chegou e perguntou para mim se realmente estava acontecendo aquilo. Só que eu lembro que na hora que a minha mãe perguntou, eu travei. Eu entrei em estado de choque. Eu fiquei com muito medo e eu acabei negando. Eu acabei não contando toda a verdade para minha mãe. Quando eu fui ter coragem de falar, eu já tinha 23 anos de idade e eu já tinha ansiedade, depressão, problema de falar, de comunicar com as pessoas. Eu contei essa parte da história que é para vocês entenderem, né, o porquê eu sou desse jeito. Bom, agora eu vou contar a parte que eu realmente estou vivendo agora. Eu conheci o pai da minha filha, eu já tinha o meu filho e eu tinha acabado de me separar do pai dele. E o pai da minha filha, ele apareceu na minha vida no momento que eu mais precisava. E eu nem falo isso por causa da separação, não. Eu falo porque quando ele apareceu na minha vida, eu tinha acabado de revelar para todo mundo o que o meu padrasto fazia comigo quando eu era criança. Então, eu realmente estava precisando desse apoio, estava precisando de mais um ombro amigo, digamos assim. E ele me cativou pelo fato de que ele sempre tratou meu filho muito bem, sabe? Ele sempre tratou meu filho como se fosse filho dele. Eu falo que até por causa disso que eu me prendi mais ainda a ele. E ele se mostrava ser um cara bacana, um cara amigo, um cara companheiro, só que foi um engano. Com o tempo, ele mesmo mostrava que ele não era tudo aquilo, que não era daquele jeito que eu imaginava. O grande problema entre a gente era o fato de que ele não escutava nada que eu falava, nada, nada. Tudo que eu falava para ele entrava no ouvido e saía pelo outro. Um dia ele foi lá e comprou um presente escondido para o meu filho. Ele fez isso escondido porque ele sabia que se ele me contasse eu não ia deixar, não tinha cabimento. Nessa época ele nem trabalhava fixo, ele fazia bico de vez em quando, então ele não podia ficar gastando dinheiro à toa daquele jeito. Acaba que por causa disso a gente brigou feio, a gente discutiu e eu terminei com ele. Eu sei que para muitos pode parecer besteira, pode parecer exagero, mas essa questão dele não me ouvir realmente me deixava mal. Só que depois que a gente separou, ele continuou indo na minha casa, visitar o meu filho, levar as coisas para ele, e isso me deixava para baixo, porque eu olhava e eu pensava assim, cara, como eu sou injusta, né? Mais uma vez, eu tô privando o meu filho de ter um pai. Eu tô separando o meu filho do segundo pai dele, porque sim, ele era um segundo pai para o meu filho. Então, por causa disso, dessa culpa que eu sentia, quando tinha um mês que a gente estava separado, a gente voltou. E foi outro erro meu. Logo que a gente voltou, eu engravidei da minha filha. E logo que eu engravidei da minha filha, começou aquele negócio todo do vírus, aquele negócio todo, né, que aconteceu aí no mundo inteiro.
E aí nisso eu fiz o auxílio para mim. E ficou combinado que o meu auxílio eu ia fazer o enxoval da neném. Enquanto isso, era para ele procurar um trabalho de verdade, para ele acabar a nossa casa, para a gente morar junto quando a neném nascesse. Ainda que a casa não tivesse terminado, quando terminasse o meu resguardo, a gente tinha que ir morar junto, né? Não tinha jeito, já tinha um filho, não tinha esse negócio de só ficar namorando, não. Só que acontece que ele ficava querendo escolher serviço. Todo serviço que aparecia para ele estava ruim, todo serviço ele colocava defeito, ele queria escolher, sendo que ele nem tinha experiência, ele nem tinha escolaridade, não tinha estudo nenhum, e aquilo me deixava com tanta raiva, aquilo cada vez ia me deixando mais cansada. Quando eu estava para ganhar minha filha, quando estava para minha filha nascer, ele arrumou um emprego fixo. Só que nessa altura também, eu já estava com a minha depressão atacada. Eu já estava num ponto que, tipo assim, eu não tinha forças para nada, sabe? Mas enfim, ele começou a trabalhar, minha filha nasceu, e quando a minha filha estava com 3 meses, a gente foi morar junto. E eu pensei assim, agora tudo vai melhorar. A gente tá morando junto, ele tá trabalhando, agora as coisas vão entrar no eixo, só que nada, gente. Sabe o que ele começou a fazer? Ele começou a desaparecer. Dava final de semana, ele sumia e ele só aparecia em casa para comer e para falar um oi para mim. E nisso eu fui ficando depressiva, a um ponto, gente, que eu não tinha forças de fazer as coisas dentro de casa, de arrumar uma casa, de fazer uma comida, de lavar uma roupa. Eu não tinha forças, não era preguiça não, era de depressão mesmo, sabe? E um tempo depois, para piorar toda a situação, ele perdeu o emprego. Ou perdeu, ou saiu, não sei. Eu sei que depois que ele ficou sem trabalhar, aí mesmo que ele sumia de casa. Aí mesmo que ele não dava as caras. E nisso a gente começou a brigar, até que um dia a gente teve uma discussão bem feia, ele juntou as coisas dele e saiu de casa. Hoje está com 3 meses que a gente está separado, eu não quero de jeito nenhum voltar para ele, só que ele fica me chantageando, sabe? Ele fala assim que se eu não voltar, ele vai... Sabe, e eu tô muito mal, porque eu tenho medo que ele realmente faça isso e depois eu vá ficar me sentindo culpada, só que eu não queria voltar pra ele. Eu penso assim, que se fosse pra gente voltar, primeiro, sei lá, eu queria fazer algum tratamento, eu queria tentar me curar, sabe, dessas feridas que eu trago da minha infância, e eu realmente tô muito confusa, eu realmente não sei o que fazer. Eu me sinto uma pessoa inútil e ele me falou assim que eu não tenho coração, que eu tenho um coração de pedra e ele não sabe o quanto isso me machucou. E eu queria saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô errada de não acreditar mais nas palavras dele? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, quero começar falando que infelizmente, de verdade, essa história é real. Essa inscrita, ela já tinha me mandado a primeira parte dessa história, já tinha um tempão, ela já tinha até desistido, né? Mas é porque essa primeira parte da história tinha ficado muito pequena. Aí agora, há poucos dias, ela me mandou essa outra parte, né, que tá acontecendo recentemente, e aí eu resolvi fazer isso. Eu falei pra ela, não, vou aproveitar que você me mandou outra parte da sua história agora e vou colocar junto aquela primeira parte. Mas porque também, nessa segunda parte que ela me mandou, ela menciona mesmo, tá, que ela até poderia voltar para ele, mas antes ela queria fazer um tratamento, ela queria se curar dos traumas da infância, e eu acho que é o certo a se fazer. Ela precisa se curar, ela precisa buscar tratamento para depois ela ter um relacionamento saudável, né? Apesar de que, vendo a história dela aí, a gente sabe que a parte errada, digamos assim, desse relacionamento não é só ela, né? Pelo pouco que eu li. E é isso, eu desejo muito que você busque um tratamento, que você consiga se curar, consiga pelo menos viver melhor com esse trauma. E eu sinto de verdade que você tenha passado parte da sua infância nas garras de um monstro desse. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa interpretação de hoje. Eu sei que esse tipo de história é de embrulhar o estômago, mas é importante também, até porque na primeira parte da história ela mesma deixou que ela queria deixar de alerta para os pais,
né, para as pessoas aí que cuidam dos seus filhos, dos seus sobrinhos, enfim, para ficar de olho, né, nas crianças, porque geralmente esse tipo de situação vem de pessoas próximas mesmo, de pessoas que a gente olha e fala, não, fulano nunca seria capaz de fazer. Então é isso, deixe o seu joinha para ajudar aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho de notificação para o YouTube te avisar quando eu postar a história nova, me siga no Instagram. É esse que tá passando a sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que eu vou deixar passando aí na sua telinha. Lembrando que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam a lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!